A gente vai falar sobre um artigo aqui da Bárbara Castro, em que ela diz que os vilões da Disney não são mais maus. É verdade, se você reparar, os vilões têm sempre uma história por trás, foram abusados pelo pai, ou tem uma família opressora, ou não sei quem fez alguma coisa errada, né? E ela usa aqui a Disney como um exemplo disso, mas na verdade tem outros filmes que mostram essa mesma coisa, né? Durante muito tempo, o vilão de um filme era apenas aquele contraponto ao herói, era o cara que era mal mesmo, queria fazer maldades, queria conquistar a cidade, era o rei do crime na cidade, coisa e tal. E nos últimos filmes da Disney sempre tem uma explicação por trás, sempre tem alguma coisa para dizer por que o vilão é ruim e não sei o que lá. Em alguns casos o vilão passa a ser até uma estrela do filme, né? Vira quase que um herói também, no final das contas. E não necessariamente do jeito bom, porque eu acho que uma história que tem um arco de redenção, né, que a pessoa começa a amar, mas aí percebe o problema e se torna uma pessoa boa, se torna uma pessoa ética, isso é uma coisa bacana, eu acho que é uma ideia legal, mas, enfim, acontece esse arco mais pela justificativa do porquê que ela era má no início, né? Vamos entender esse artigo aqui, eu achei interessante, realmente dá para pensar, mas eu não tenho certeza se eu concordo com a autora do artigo não. Vamos lá. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o artigo dela diz que desde a época da Malévola, né? Vocês lembram do filme da Malévola? Realmente é uma história engraçada, porque é a história da Bela Adormecida, não é isso? Acho que eu não lembro, já faz muito tempo que eu vi esse filme. Mas era a história da Bela Adormecida. A Bela Adormecida tinha sempre aquela história da bruxa má, que falou que se ela encostasse no dedo na máquina de fiar lá, que ela ia dormir, coisa e tal. Então era uma história muito triste, e nessa história a bruxa era má, né? Sempre foi a bruxa má e coisa e tal. Aí na Malévola, essa bruxa má, na verdade, ela foi abusada pelo pai da Aurora, que é a menina que ficou, da Bela Adormecida e coisa e tal. Então expandiu ali essa história, né? Colocou mais uma dimensão na coisa e coisa e tal. Ela continua sendo má, mas era uma má com uma justificativa. E no final ela até melhorou a coisa, ela resolveu um monte de coisa lá. E esse tipo de coisa, então, tornou uma personagem cinza, não é certeza de que é má, né? O personagem dos Incríveis também, né? O primeiro vilão dos Incríveis também dizia que era um garoto que era fã do Senhor Incrível, mas aí ele era afastado, o Senhor Incrível não queria dar atenção a ele, como se as pessoas tivessem a obrigação de dar atenção às outras, né? Ninguém tem obrigação de dar atenção a ninguém. As pessoas dão atenção às pessoas que elas gostam, que elas acham interessantes. Se você não gosta de uma pessoa, você não dá atenção a ela. Enfim, e daí isso meio que justificava o porquê dele ser mal, né? Esse tipo de coisa é o que eu falo, né? Todos nós temos problemas na vida. Ninguém nasceu, ou poucas pessoas nasceram num berço de ouro em que tudo foi certinho, o pai tratou bem, a mãe tratou bem, a família era acolhedora. Todo mundo tem história triste na família, gente. A verdade é essa. E 90% das pessoas, 99% das pessoas se tornam pessoas normais, pessoas decentes, apesar de terem sofrido problemas na infância. Então esse negócio de, não, porque meu pai me bateu, então eu virei criminoso. Não, você virou criminoso porque você realmente tem um desvio mental, um desvio moral. O fato do seu pai ter te batido, tem um monte de gente que o pai bateu e não virou criminoso depois, então não tem essa ligação não, né? Enfim, esse tipo de coisa, essa relativização moral de que, não, teve uma falha na criação, teve um problema lá atrás que levou a pessoa a ser mal, a fazer coisas erradas. Agora, por outro lado, então isso eu concordo com ela, realmente você tem visto nos filmes da Disney cada vez mais esse tipo de coisa, uma história trágica que justifica por que o vilão é mal, né? Por exemplo, ela dá o exemplo aqui do Kylo Ren, né, da Star Wars, né, que ele teria sido seduzido pelo lado negro da força e coisa e tal. Mas se você parar para pensar, né, a história de Star Wars também, a primeira parte, mostrou alguma coisa similar, né? O Darth Vader, que era o Anakin Skywalker, ele no final da primeira Star Wars, no filme 6, né, ele se redime, ele vai pro lado do filho, né? Ou seja, mas isso é um arco de redenção bacana, porque ele começou como sendo mal, mas acabou que ele viu o problema e o mal mesmo era o Palpatine e coisa e tal, e ele entrou terminou a coisa, ele teve um arco de redenção, ele se redimiu como uma pessoa boa no final, né? E aí a primeira a prequela, né, que foram os filmes 1, 2 e 3,
eles mostravam justamente o Anakin Skywalker, como é que ele foi levado para o lado negro da força, né? Mas, de novo, eles não tentam desculpar, né? Ele passa por um monte de coisa, mas ele, no final, ele vai para o lado negro, né? Ele é culpado, ele realmente se torna mal, né? Enfim, é, fala também do Loki, coisa e tal, que também é um personagem assim, mas eu sinceramente, eu vejo isso pode ser um problema no sentido de que você sempre teve essa visão maniqueísta de mal e bem e coisa e tal, e na prática eu acho que é interessante as pessoas pensarem um pouco sobre isso, tá? De novo, o fato da pessoa ter tido uma criação ruim, ou foi espancada pelo pai, ou teve alguma coisa errada na infância, e não sei o que lá, isso não justifica a pessoa ser má. Passar por problemas na vida, todo mundo passa. E ser mal é uma escolha errada de qualquer forma, né? 99% das pessoas acabam indo para o lado bom, mesmo quando tem problemas e mais problemas e coisa e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho uma coisa válida isso de você olhar de forma menos direta, menos maniqueísta, né? Menos essa coisa de bem e mal, no final das contas, né? Eles falam aqui sobre vários filmes e coisa e tal da Disney, e eu acho que isso daqui, na verdade, reflete uma coisa um pouco mais profunda, né? A Disney, nisso daqui, eu acredito que ela acertou. Que as pessoas têm que ver mesmo a profundidade nos personagens, né? Ou seja, isso revela só que os filmes deles são filmes para agora, para pessoas que estão pensando um pouco mais, né? A Disney, os filmes mais antigos deles eram realmente bem maniqueístas. O cara que era mal porque era mal e pronto. E era quase simplesmente um contraponto para o herói que era bonzinho e que fazia tudo certo. Muito bacana isso, mas certamente é uma imagem muito estereotipada do mundo, uma imagem muito simplificada. Pode-se argumentar que para crianças pequenas, né, para crianças que não têm ainda uma visão da complexidade do mundo, o ideal é isso, uma história bem simplesinha. Mas vamos combinar, essas histórias de heróis hoje em dia já são para adolescentes, jovens e até adultos, né? Muito pouca criança mesmo assiste esse negócio de coisa de super-heróis, se bem que assiste também, né? Mas enfim, o público-alvo da Disney cresceu. A Disney não está mais fazendo história para criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade. Está fazendo história para criança ou adolescente de 16 anos, 17 anos, 20 anos. Ou seja, já para um público mais velho, um público que já vê essas coisas com mais sutileza, né? Então eu não vejo isso como uma coisa ruim da Disney não, tá? Eu critico a Disney por outros assuntos, mas eu acho que essa quebra no maniqueísmo, né, dessa visão simplista de que tem o bem e o mal e ponto final, as coisas não são assim, né? É lógico que todo mundo que é mal tem uma história por trás para ser mal, o que não justifica fazer o mal, né? Mais importante de tudo, eu acho que é dizer que a pessoa, ninguém é 100% mal, nem 100% bom. Todos nós cometemos erros de vez em quando, fazemos merda de vez em quando. O importante é você sempre buscar se guiar por uma ética, né, por uma moralidade válida, pela ética libertária, não iniciar não iniciar agressão contra a pessoa pacífica, né, procurar honrar contrato, honrar acordos, enfim. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Acho que é uma coisa positiva. Mostra realmente que a Disney não está fazendo mais filme, desenho para criança. Está fazendo desenho agora para adolescente, para jovem, né? Essa turma que virou o público-alvo deles. E por isso tem esses vilões com mais detalhes, né?